Atenção! A partir de agora, no ar, Hora da Fofoca, com Jean Narras e Jorge Barbosa, aqui na Web Rádio ABC. Baixe o aplicativo grátis no seu celular. Hora da Fofoca. No ar, aquele momento que você mais aguarda, o momento mais feliz da sua semana. O seu, o meu, o nosso. Hora do doce, com Janarras Paçoca, Dona Marocas, pé de moleque. Jorge Barbosa Cocada. E Juliamenta Pirulito. Olha, dessa vez combinou, né? Porque o cabeção grande e o corpo fino. Na Nada verdade, de peito, nada de costas. olha só. Na verdade, nós estamos aí começando mais uma hora da fofoca e nós estamos falando de doce porque hoje é um dia para lá de especial, não é isso, dona Marocas? Hoje é um dia muito importante no nosso país, né? É o dia? Dia da criança. Isso. Então, nosso abraço a todas as crianças que curtem aqui, ficam ligadinhos na hora da fofoca. Dona Marocas, Oi, bem. manda aquele beijinho da titia Marocas. Olha, um beijo para você que está nos ouvindo, viu, bem? Para as nossas crianças, né? Pro Toby, o Menino Gato, pro Beto Pirata Pedro, Carlos, como é que chama também o outro Menino Gato? O Pirata Pirata Pedro. Pedro. É isso aí. A Vivi, todo mundo. E além disso também, então, nossa hora da fofoca, nós vamos dedicar aí às crianças e também aos professores, porque essa semana é dia dos professores, né? Olha, profissão difícil ultimamente, viu? Poxa vida. Se você tem um bom professor, abrace, curta ele, porque tá difícil, viu? Que situação, né? Na verdade, né, é uma coisa que se dá há muitos anos, né? De estar investindo, né? Tá se investindo na educação, mas esquece de fazer esse investimento também no profissional, né? Que não é só investir em pagamento, né? Mas assim, eu não sei, né, já eu não sou da área, eu vejo vocês comentando, né? A gente assim, até se cobrando muito do professor e às vezes fica muito a desejar do pai do aluno, né? Tem pais maravilhosos? Tem, mas tem outro lado também. É Tem um povo aí verdade, perdido que no abismo, né? na verdade quem cria é pai e mãe. Professor só passa conhecimento e, é claro, é exemplo também. O professor tem que ser exemplo sempre. Mas vamos começar a fofocar ou não? A gente vai, né, já, porque é uma semana também triste, né? Que a gente teve assim umas perdas, né? Gente, Nossa, ninguém dura para sempre, mas assim, olha que semana de grandes perdas, né? muitas, mas muitas mesmo, viu? Vamos começar com quem então? É fantástico. Cid Moreira. Então, Cid Moreira, a voz que dava boa noite, faleceu e pegou todo mundo de surpresa. Aliás, eu quero até fazer um esclarecimento, que ele faleceu no dia 3. E você deve estar estranhando, falando, Jean, mas por que vocês não falaram nada sábado que passou? E por que não tem nada? Porque quando a gente grava, faz o fechamento do programa de quarta-feira. E aí o Cid acabou falecendo na quinta-feira. Ele que tinha aí 97 anos. E sabe da maior? Ele faleceu ao lado da mulher dele. Ele estava internado no Hospital Santa Teresa em Petrópolis, na região serrana. E ele acabou falecendo de falência múltipla de órgãos. Ele tinha sido internado desde o dia 4 de setembro, devido a um quadro grave de insuficiência renal, e acabou falecendo. E um dos pedidos dele é que ele fosse enterrado ao lado da ex-mulher, da filha e do neto, em Taubaté. E foi honrado aí o pedido dele. Agora, o problema maior é só um, né? Que agora nem ele morreu
e os filhos, os que ficaram aí, ó, já estão numa batalha. Então, não se assustem se nas próximas semanas aí a gente tiver notícias sobre a questão da batalha pela herança do Cid Moreira, tá? Os dois filhos dele diz que foram deserdados por ele, o Roger e o Rodrigo. O Rodrigo é fruto de um relacionamento do locutor com Olga Verônica, com quem foi casado em 70 e 72. Já Roger é sobrinho da ex-esposa de Cid, Maria Oriana Natimuki, e foi adotado já adulto pelo jornalista. Ele também era pai de Jaciara, que morreu em 2020. Então, assim, e eles começaram a alegar que a esposa do Cid Moreira começou a fazer a cabeça dele, enfim. Eu sei que vai dar um BO. E para ajudar ainda, o Cid Moreira tem outro detalhe. Ele fazia o testamento dele todo ano. E quando ele ia fazer o testamento dele, junto com o testamento dele, ele anexava uma série de exames de médicos aí renomados, dizendo que ele estava extremamente consciente. E no último testamento dele, ele deserdou esses dois filhos. E a gente sabe que pela lei brasileira não pode deserdar, mas ele deserdou. E agora vamos esperar para ver o que vai vir por aí. A Fátima Sampaio, que é a viúva do Cid Moreira, cuidou muito bem dele, que vai sofrer aí, porque vai ter uma briga feia aí pela herança. Os filhos já entraram com advogado, inclusive, viu? Já, na verdade, assim, pela lei brasileira, 50% da herança dele pertence, né, aos filhos dele, que seriam a metade que seria da esposa, né, das esposas aí que ele teve, né, das companheiras, né. Se ele fez isso, é porque um advogado orientou e falou que deve existir essa permissão, né, dentro da lei brasileira, né. Nos Estados Unidos, a gente sabe, por exemplo, que o testamento ele tem que ser seguido à risca. Então, por exemplo, que a gente viu, a gente ri muito, já vimos isso, já se tornou até tema de filmes, né? Por exemplo, aquelas coisas esdrúxulas para você cumprir para ganhar herança, como você dá da herança para pets, né? Bichinho de estimação da pessoa, né? Então, é isso, gente. Então, na verdade, o certo para ele não deixar herança para os filhos seria, em vida, ele ter doado esses, o que quer que seja, né, que ele tenha de herança, né? Lembrando que depois de uma certa idade teria que ter a assinatura dos filhos, né? Isso que complica um pouco mais o negócio, né? E É, como a gente sempre fala, né, já é triste, mas assim, nesse momento a gente pede muita paz, equilíbrio, né, para os amigos, para os familiares, para os colegas de trabalho, para os fãs, né, porque vai o artista e fica a obra. E outra perda grande que nós tivemos essa semana, né, já foi do Emiliano Queiroz. que inclusive está no ar. Gente, para quem não sabe quem é Emiliano Queiroz, ele está no ar na novela Alma Gêmea. Ele é o tio da Mirna. E ele fazia o Dirceu Borboleta do Bem Amado. Lembra, ô, dona Marocas? Ah, eu lembro sim, já. Na verdade, é um artista que ele é muito polivalente, né? Ele fez muita coisa na TV, né? Claro que o Disteu foi um momento de destaque aí, mas sempre estava nas diferentes novelas, né? Fazendo um personagem. Então, ele, na verdade, ele faleceu aos 88 anos. Eu achava que ele tinha até mais. E assim, ele atuou em mais de 40 novelas e o papel mais marcante dele, a gente pode dizer que é o de ser o Borboleta do Bem Amado. O artista passou 10 dias internado na Clínica São Vicente, na Gávea, na zona sul do Rio, em função de ter colocado 3 stents no coração. Ele teve alta médica no dia 3 e foi para casa. De acordo com o amigo e produtor, Eduardo Barata, porque ele estava atuando em peça, inclusive, ele estava em cartaz. Às 4h30 da manhã, da sexta-feira, dia 4, ele acordou, tomou um banho e começou a passar mal. Inclusive, ele falou assim que ele estava morrendo.
Emiliano chegou a ser levado de volta para o hospital, mas teve uma parada cardíaca. Ele foi reanimado e entubado, mas morreu horas depois, tá? O velório do ator foi aberto ao público na Casa de Cultura Laura Alvim. Ele deixa aí a Maria Letícia, que é uma advogada e atriz com quem ele era casado há 51 anos, tá? E o ator, que ajudou a criar 14 filhos junto com a esposa, deixa 8 netos e 3 bisnetos. Então, ele tem uma história bonita e vai fazer falta. Agora, sabe o que eu penso? Eu não sei se vocês têm essa mesma opinião que eu. Eu sei que as pessoas envelhecem, ninguém vive para sempre. Mas essas pessoas mais antigas estão indo e nós estamos ficando sem referência. Não tem mais. Eu não sei se é eu que estou ficando velho, mas às vezes eu me sinto meio órfão assim de figuras que são referências, sabe? É triste isso. Você não tem essa impressão? Já, porque assim, a gente tem um elenco muito novo, né? Então, muito novo. São artistas novos ainda que estão experimentando, né? Nomes consagrados, como a gente está falando aí, que nem Natália Timber, Fernanda Montenegro, Laura Cardoso, Lima Duarte, né? Estão indo, e a gente não está tendo ninguém assim à altura de. Como é que eu vou Desses dizer? grandes nomes da dramaturgia, não só da dramaturgia. Você tem o Cid Moreira, que tinha uma voz inconfundível, Emiliano Queiroz, o Silvio Santos, não tem outro igual. Então eu fico meio triste, porque parece que a gente está ficando sem referência. Eu não sei se a gente está ficando velho também, mas às vezes eu tenho essa impressão. Não sei. É que sabe o que acontece, já? São artistas que agora a gente não está vendo tanto na TV, mas toda a obra que eles participavam, né, você tinha todo eram obras sérias, são pessoas que são artistas, né, que a gente tem que falar assim, que é, dificilmente você via numa obra ruim ou fraca. Não que não aconteça, tá? Vamos deixar bem claro isso, porque nem tudo no mundo da teledramaturgia também dá certo, né? Nos últimos anos a gente está vendo muito esse problema da teledramaturgia, né? A gente está vendo o que está conquistando muito agora o público, de forma geral, até por conta dos serviços de streaming, os doramas, né? E agora, mais do que nunca, as novelas turcas. As novelas turcas estão chegando à rede aberta com muita força. O que aconteceu no passado também, né? Quando a gente lembra das novelas mexicanas. Pois é. Mas é isso aí. Como você diz sempre, Vai o artista, mas fica a obra. E a gente pede muita tranquilidade, né? E equilíbrio para os familiares, para os amigos, para os fãs, para os colegas de trabalho, né? Porque não é fácil, né, Jean? Que nem você tá falando. Foi muito de repente, né? Eu vou ser sincero. Os dois artistas que nós estamos citando, a gente não tinha ouvido falar nada que estava doente, coisa. Tô sendo sincero, né? É, Dentro do que a gente ouve aí de falar dessa questão aí de TV, né, cinema, tudo. Assim, Cid Moreira foi uma surpresa muito grande mesmo, né? A última vez que a gente falou sobre o Cid Moreira, era os filhos estavam tentando interditar ele, né? Foi um processo bem chato, bem cansativo aí, né? não conseguiram. E agora vão lutar por herança. Vamos ver o que vai dar. Próximo assunto da pauta, é claro, se ninguém tiver nada para comentar. Onde você estiver, não se esqueça de mim. Dana KM. Então, você veja só como é que são as coisas. Você tinha comentado, poxa vida, a gente tava nem sabendo. E a Nana Caymmi, eu levei um susto. Eu tirei essa notícia do jornal O Dia. A Nana Caymmi vai fazer 44 dias que ela está internada na Casa de Saúde São José. Aliás, faz mais até. Ela tem 83 anos. A cantora retornou ao hospital dia 26 de agosto para ajuste do marca-passo. E em julho, Nana Caymmi foi internada em decorrência de uma arritmia cardíaca. Passou pelo implante de marca-passo, chegou a ficar na UTI e recebeu alta dia 12. 9 dias depois, voltou a ser hospitalizada, precisou fazer um procedimento de um cateterismo.
Nana deixou o hospital 4 dias depois e dia 26 de agosto fez uma nova entrada na Casa de Saúde São José para ajustar o marca-passo e segue internada desde então. Considerada uma das maiores vozes do MPB, a artista retomou as gravações este ano após um intervalo de 4 anos. Em abril, o cantor e violinista Renato Braz convidou para participar de uma faixa do álbum Canário do Rei, lançado em julho. Então a Nana Caymmi segue aí internada. Nós aqui desejamos aquele abraço para ela, que ela se recupere, que ela fique bem, que ela volte a cantar aí nos palcos, a cantar e encantar. Certo, meu povo? Certo, né, bem? É uma artista também que é sempre a gente tem, sempre teve música dela, né, como tira de novela, né, uma pessoa muito discreta, como o pai é também discreto, né, que a gente pode falar assim, nossa, se você falar que, ai, ouvi falar de alguma coisa de confusão com a família, não, pelo contrário, né, de pouca presença em novelas também, né, Jean? Novelas, desculpa, programas de TV, né, vai, mas é sempre, assim, muito comedida, né, bem? É isso aí. Mas se der tudo certo, ela vai ficar boa aí e vai ainda cantar ainda por muito tempo. A gente deseja tudo de bom para ela, o melhor sempre. Certo, meu povo? Certo. Então vamos lá, chama daí que nós comenta daqui. Agora fiquei tosse. Tô tirando onda de cavalo amarelo. E agora fiquei tosse. Sabrina Sato. É, gente, Sabina Sato continuará na Globo por pelo menos mais um ano, conforme seu contrato de exclusividade. Ela está confirmada para apresentar um novo reality show para o Globoplay chamado Minha Mãe com Seu Pai, uma produção inédita no Brasil baseada no formato britânico da ITV. O programa envolverá mães e pais solteiros confinados em busca de um novo amor, com dinâmicas surpreendentes. A produção será em parceria com a Formata e as gravações devem começar em breve. A notícia veio do site oplanetavê.cliquegrátis.com.br do dia 3 de outubro. Eu acho tanto curioso, porque eu vi uma conversa aí, falar a verdade para vocês, eu não sei, né? Eu vi uma conversa de que possivelmente ela estaria sendo sondada pela, como é que fala? Pelo SBT. Que o SBT disse que estava até pensando em contratar ela, apesar que as coisas andam tão feias com a questão da demissão em massa do SBT, que eu nem sei se eles teriam condição de contratar. Mas eu vi uma conversa e agora ela renovou com a Globo, é no mínimo um tanto quanto curioso, pode-se dizer assim, viu? Olha, João, eu vou ser bem sincero para você. Ela pode até ser sondada pela SBT. Eu acho que eles não vão ter dinheiro para pagar Sabrina Sato. É, então. Lembrando que hoje ela está no ar com Entre Nós, do lado da Dinê. No próximo ano ela volta como jurada do The Voice. Ela tá com quadro no. Ela gravou, não sei se ela volta a gravar aquele quadro do Fantástico também. Quer dizer, você vê que ela sempre tá, assim, pelo menos na Globo, tá fazendo bastante coisa. Na verdade, é uma coisa triste que a gente tá vendo na Globo, né? O artista ele sendo meio que sugado, né? Ele mal saiu de uma produção, já tá entrando em outra coisa, mas também tem que levantar as mãos pro céu, não fica sem trabalho. Mas a gente tá vendo ela fazer muita coisa, né? Muita coisa, né? Daqui a pouco vê o carnaval que ela participa também. Então é isso, né? Ano passado, não sei se você lembra, os desfiles, tudo que ela fez pro carnaval virou um documentário pro Globoplay. Vamos ver a Sabrina Sato, mas eu ainda acho que ela está sendo mal aproveitada na Globo, viu? Ah, mas isso daí já é aquela coisa, né? As produções muito caras, a própria Globo também tá cortando, né? Então, mas ela é uma pessoa que ela tem um apelo muito forte no mercado publicitário. Então, eu acho que ela está sendo muito mal utilizada. Como eu te falei, eu não sei, eu tenho a impressão que as coisas na Globo. A gente já tinha anunciado semana passada que as coisas na Globo não estavam legal a programação. E eu acho que era um momento deles sentar, parar e reavaliar tudo. Mas quem sabe se eles
estiverem nos ouvindo, eles acabam escutando aí nosso conselho e ver o que é melhor, ver novas atrações, atrações mais atraentes ao público. E eu acredito também que essa questão de você usar alguns artistas, que nem o caso da Sabrina Sato, eu acho que é um pouco o teste de imagem. Ó, isso deu certo, então vou usar. Isso eu vou dar certo. Ah, isso não vai dar certo. Vou fazer uma temporada e vou dar uma pausa. Então, é tudo muito incerto, na verdade. Mas é de querendo ou não, ela tem que comemorar, porque ela conseguiu aí mais uma renovação de contrato. E a Globo não está renovando o contrato com ninguém, né? Então, assim, ela já tem que comemorar aí por conta disso. Certo, meu Não, povo? olha, eu não duvido nada, Jean. Não falei com o Alexandre no Bianco, né? Nem tem esse contato. Da gente não ver a Sabina Sato fazendo participação nesse Vale Tudo que tá vindo aí. Que também tá uma grande incógnita. Que a gente já vai falar disso daqui a pouquinho. Então, assim, sei lá, Jean, é tanta coisa, né? A gente vai falar agora de Eliana, mas tem que lembrar que o marido dela parece que foi mandado embora, não foi? Então, eu tive especulações, mas a notícia não se confirmou, por isso que eu até retirei ela da pauta. Houveram especulações de que ele estaria para ser mandado embora, tá? Mas eu tirei a notícia da pauta porque a gente não tinha certeza. A gente tem algumas especulações e a gente, antes de confirmar qualquer coisa, a gente vai atrás para confirmar no Google, né? Porque temos aí uma, como se diz, pode-se dizer uma. Nós temos aí uma responsabilidade. Não é isso, dona Marocas? É verdade, bem. É verdade. A gente tem uma responsabilidade social. Falando de responsabilidade social, você que está nos ouvindo agora, você não pode esquecer que você pode, né, fazer inscrição no nosso canal oficial do YouTube, que é o Hora da Fofoca, Janás e Jorge Barbosa. Você se inscrevendo, né? Você pode dar um like, né? Também no nosso programa, que você sempre vai estar recebendo na sua casa, assim que sair a nossa postagem, né, do programa, você recebe um link te convidando para assistir, né, bem? E não é só isso, nós também estamos no Spotify. Como é que é mesmo, minha mãe, tá? Hora da Fofoca, Janardes e Jorge Barbosa. E nosso blog oficial é o hdfofoca.blogspot.com. E no Instagram nós também estamos como Não, não é Hora da Fofoca, não. É HD Fofoca. Aliás, diga-se de passagem, nós estamos aí no YouTube e se você quiser, você não só pode como deve, se inscrever no nosso canal no YouTube e também compartilhar, comentar. Semana passada nós tivemos o comentário da nossa amiga Toninha Cândido, Dona Marocas, que falou que queria um bolo da senhora. Que bolo que a senhora vai fazer para Toninha Cândido? Olha, eu acho que às vezes a gente pode fazer aquele bolo para um café da tarde, que é um bolo comum, né? Um bolo de laranja, né? Sem muitos, como é que falar? Sem muita dificuldade, né? Porque às vezes a gente quer inventar tanto que nem. É só de inventar bolo, não é uma coisa nossa aqui, né? É coisa de um programa chamado Back Office Brasil. Dá certo. Às vezes não dá. Não, Lembrando, assim, pode falar. eu quero fazer um comentário, tá? É, entendo, né, a troca aí de pessoas para dar uma nova cara pro programa, mas eu vou falar para vocês uma coisa. Sinto muita falta da Beca. Mas acontece o seguinte, dona Marocas, não foi só a Toninha que falou que queria bolo. A nossa ouvinte Silvia Teixeira também falou que queria um bolo, dona Marocas. Manda um beijo para Toninha Cândido e outro para Silvia Teixeira e fala aí qual bolo a senhora faria para Silvia Teixeira? Então, um beijo para vocês, meninas. Obrigado por estar acompanhando, por estar comentando. Para Silvia Teixeira, a gente falou de um bolo de laranja para dona Toninha Cândido, né? Olha, gente, eu acho que outro bolo que também é muito tradicional na casa do brasileiro, né, Jean? Por exemplo, o bolo formigueiro, né? Onde você tem uma massa branca, onde você coloca o quê? Granulado, né? Para ele trazer uma certa doçura e pequenos pontos, né? É, variados no bolo. É isso aí. Vamos então para a próxima notícia? Claro, se ninguém tiver mais nada para comentar.
Polegares, onde estão? E polegar também não existe mais, né? Eliana. Então, gente, segundo o nosso amigo aí, o Alexandre Lobianco, ele disse que ele comentou que a Eliana disse que vai dar um ultimato para a Globo. E segundo o que ele comentou, as fontes dele, a Eliana teria se arrependido de ir para a Globo, tá? Na semana passada, ela comentou com pessoas próximas que estaria incomodada com a situação dela na Globo. Não adiantaria nada, porque a própria Eliana agora está sentindo realmente que ela está sendo, ela está tendo o que a emissora prometeu para ela, mas sente falta das corridas de final de semana, da audiência. Porque veja bem, ela saiu num programa dominical onde ela tinha vice-liderança e agora ela está num programa, ela foi para uma emissora maior, mas está sendo um programa definido. Até comentaram que no último trimestre ela ia ter aí uma proposta de programa e está se falando assim que a Eliana, ela não se nega a fazer absolutamente nada. Ó, preciso que você faça um quadro fantástico, vamos fazer. Preciso que faça programa na GNT, vamos fazer. E agora ela foi comentar com a Globo e a Globo propôs um novo programa para ela na GNT, mas nada igual o que ela tinha no SBT. Então há quem diga de que ela está se sentindo assim, meio que enganada, meio arrependida, tá? Ah, isso é o que o Alessandro Lobianco comentou. Inclusive, diz que ela já teria jogado um monte de projetos, que inclusive ela topou tudo, inclusive lá dentro da Globo, e aí falaram que não tem conversa, com a Eliana não tem conversa mole. O que propor para ela faz, mas até agora nenhum projeto perto daquilo que ela tinha no SBT foi aprovado. E aí ela está ganhando mais, mas ela está se sentindo com espaço menor. Por isso que eu gostaria de saber a opinião dos meus amigos aqui da Hora da Fofoca. Vocês acham que ela fez um bom negócio aí da SBT? Olha, Jean, vamos ser honestos. Financeiramente, sim. Agora, a gente sabia que ela indo para Globo, ela ia ter menos espaço. É o que aconteceu com a Ana Maria Braga. A Ana Maria Braga, vale lembrar o seguinte: quando ela foi, ela tinha menos espaço, mas ela conquistou o espaço dela. Hoje, você não consegue falar da Ana Maria Braga sem pensar na Globo, nas manhãs da Globo. Tanto é que a Globo já queria que ela tivesse parado várias vezes e não conseguiu, teve que voltar atrás. Ela tem um mercado, ela tem um apelo muito forte no mercado publicitário. E agora a Eliana, que inclusive foi prometido para ela um programa dominical, até agora vão dar só o Master Sing para ela, que é só ano que vem, e não é nada parecido com aquilo que ela fazia no SBT. E quer que eu fale a verdade aqui entre nós? Eu vou passar a palavra para meus colegas, que eu quero pedir a opinião deles, porque aqui a hora da fofoca é assim: a gente dá a opinião, a gente comenta e fala mais da vida dos outros. E bem também. Eu acho até o seguinte, que a Eliana, em parte, deu um tiro no pé. Você sabe por que eu acho que ela deu um tiro no pé? Pelo seguinte, ela saiu do SBT e o Celso Portiolli assumiu. E o Celso Portiolli está dando até mais audiência do que ela. O quadro lá da Minha Mulher que Manda, eu vi os críticos de televisão, e aí eu vou me incluir nisso, tá até mais divertido com ele do que quando era com ela. Então, assim, eu acho que para ela não foi um bom negócio, viu? Já é aquilo que a dona Marocas falou, né? Realmente, a Ana Maria tem espaço na Globo? Tem. Mas para quem lembra de quando ela saiu da Record, ela estava com o programa noturno, ela tinha o programa de sábado, fora as tardes inteiras que ela ficava na Record, né? Então, teve ter todo um remanejamento da Record, um rebola aí da Record. E se você parar para pensar, a Record deve ter se arrependido muito da saída da Ana Maria Braga, né? A Ana Maria Braga levou o Louro José com ela, né? Então, gente, é aquela questão. Financeiramente é legal? É.
Mas o espaço que ela tinha no SBT, ela não vai ter jamais, né? Ah, não vai mesmo. Porque a Globo ela sempre faz isso. Ela vai aumentando as propostas pro artista, mas nunca dá o espaço que ela teve em outro canal. A Eliana tem que ligar o segundo, é Globo, né? A Globo não vai dar para ela programa antes do Luciano Huck para ela segurar, para ela trazer audiência para o Luciano Huck, né? Você vê que a proposta, quando foi a Eliana para a Globo, era para ela participar das manhãs da Globo, que aí seria ela, Ana Maria Braga e quem tivesse no desencontro. E aí, qual foi a resposta dela? Que ela só iria se ela ficasse por um período de tempo. E se ela tivesse um programa dominical. E até agora nada. Vale lembrar que você lembrou muito bem, foi cirúrgico no comentário, que a Júlia Menta foi cirúrgica no comentário dela. Até hoje o programa da Ana Maria Braga à noite não saiu. E é uma coisa que quando ela foi para a Globo foi prometido para ela. Que ela não vai ter mais o mesmo espaço, eu acho que inegavelmente não vai ter. Financeiramente, você vai falar, poxa, tal, ela está compensando por enquanto, porque aí na hora que for renovar o contrato, se ela não tiver outro espaço em outra emissora, eles podem renovar por menos. Porque tem outra coisa, tem gente aí, como por exemplo, a não ser que ela tenha uma visão fora da Angélica. A Angélica tem muito isso. A Angélica, você não vê a Angélica, como é que se diz? Você não vê a Angélica falando que ela quer outro. Ela, não, ela só se vê na TV Globo. Ela já teve a oportunidade, inclusive, de ir para outras plataformas de streaming, nós até noticiamos aqui. Ela não quer, ela quer só a Globo. Só a Globo, só a Globo, só a Globo. E aí, nisso, ela acaba ficando algemada da Globo, tendo que aceitar um monte de coisa da Globo. E a Eliana, se bobear, a não ser que ela tenha uma outra mentalidade, tá indo para o mesmo caminho. É que, na verdade, a Angélica que a gente está citando aí, no caso, quem é empresário dela atualmente é o Luciano Huck, né? E realmente a gente tem que tirar o chapéu para ele, que ele foi um desbravador, né? Que ele conseguiu novos espaços para ela dentro da Globo, né? Porque o Angélica 40, meu, ele fechou de uma forma, né? Não sei se é 40, né? Tá, gente? Vou deixar bem claro isso, que eu não lembro agora o nome do programa dela. Mas ele chegou com o programa já com patrocínio, tanto que tem patrocínio para a temporada que teve agora e para a próxima temporada no ano que vem. Então, quer dizer, tá bem organizado. No caso da Eliana, já é aquela coisa. O medo do Silvio Santos morrer e ela ser convidada a se retirar imediatamente fez ela também sair fora, né? E eu acho que a parte mais triste é quando você vê a pessoa substituindo ela indo muito bem. Apesar que Celso Portiolli tem essa versatilidade faz muito tempo. Tanto que quem estava apresentando programas que foram apresentados originalmente por Silvio Santos, atualmente, era o Celso Portiolli. A Patrícia Pavel está se dando super bem com o Show do Milhão. E eu vou falar por experiência minha, pela minha mãe também, que a gente larga outros canais para ver o Show do Milhão, tá? E tá bem legal, tá bem, eles têm outro ritmo, né? Claro, não é o Show do Milhão do Silvio Santos. Claro, não é o Show do Milhão com o Celso Portiolli. Mas devagar, devagar, a Patrícia Bravanel está conseguindo seu espaço, né? Você vê que agora já tem o Show de Calor, que está com a cara dela, né? Lembra o que tinha lá atrás? Lembra, mas está totalmente com a cara dela. Com um grupo de jurados aí toda semana trocando, sempre trazendo alguém novo para estar aí complementando. E aí assim vai acontecendo, né? Então, é aquela coisa, né? Ela está aprendendo a fazer, né? E eu acho que assim, a Eliana, ela, para mim, né, ela saiu num momento prematuro, né? E muita coisa aconteceu, entendeu? Eu Que acho era a também. hora dela estar lá, entendeu? Era a hora dela estar puxando a rédea aí e ela fugiu antes da luta, né? E É ela o jeito talvez dela. ganhasse até mais espaço, né, com o Silvio Santos aí, porque com a morte do Silvio Santos, com essa questão de organização de horário, talvez ela fosse ganhar até mais espaço. Agora, em relação à Patrícia, eu lembro muito que o Cici falava um negócio e é verdade, né? O Silvio Santos falava assim,
que quando uma pessoa está muito tempo no mesmo horário na televisão, o público acaba acostumando. E eu acho que com a Patrícia, não estou tirando o mérito dela, mas é exatamente isso. E o Silvio Santos, mais uma vez, até o final se mostrou visionário, porque ele saiu, deixou o espaço para a filha dele, fez questão de se, como se diz, se afastar dos holofortes aí, dando espaço, fazendo com que o grande público fosse acostumando com a filha dele no lugar dele. E deu no que deu. Mostrando mais uma vez que Silvio Santos é Silvio Santos. Pena que nós não chegamos a conhecê-lo. Isso é uma coisa que eu vou levar para o túmulo. Vou fazer o quê? Mas, enfim, próximo assunto da pauta. Alguém quer comentar mais Já, alguma coisa? corrija a frase. Pena que não conseguimos conhecê-lo pessoalmente, porque conhecer nós conhecemos, ele só não teve a chance de estar dividindo o palco com ele, pessoalmente. Pessoalmente, é isso mesmo que eu queria falar. Eu queria conhecer ele pessoalmente. Mas, enfim, próximo assunto da pauta, é claro, simples, se ninguém tiver nada para comentar. O cara que chega quando você não repara, esse cara sou eu, Roberto Carlos. Roberto Carlos está de crush nova. Vamos fazer uma enquete rápida aqui. Ô, Dona Marocas, quem é a Não sou crush eu, não de sou eu, não Roberto fui eu. Carlos? Não fui eu, não sou eu. Ah, mas a senhora queria? Olha, sinceramente, não. A senhora não tiraria a cirola para Roberto Carlos? Não. Poxa, se ele estiver ouvindo, ele vai ficar triste. Mas quem a senhora acha que é a crush de Roberto Carlos? Já não sei, agora você me pegou. Porque é alguém da mídia? É. Estranho. É alguém da mídia. Quem será? É alguém da mídia, né? Ah, já que é para chutar o balde, né? Vamos falar assim de quem são as solteiras da vez? Ah, Suzana Vieira. Não, errou. Quem é a crush de Roberto Carlos? Jorge Barbosa. Isso já. Muito complicado. Apesar que ele não gosta de mulher tão, assim, tão madura, né? Quem seria? Quem tá solteiro aí que, sei lá, deixa eu pensar. A gente Tem tá um brincando com o vídeo. assunto, a gente tá brincando com o assunto, né? Pode ser, por exemplo, Renata Sorrah. Não é Renata Sorrah. O Júlia Menta, quem é a crush de Roberto Carlos? Olha, seria muito engraçado, né? Porque ela tá solteira e tá solteira. Selma! Quem? Selma! Eu vou tomar o tacacá. Não, não é a Joelma. Ela não vai chamar o Roberto Carlos. Ele não vai chamar ela para tomar um tacacá. Sabe quem é? Sabe quem é? Olha, já não faço ideia, porque eu vou falar, a gente sabe, né? A gente comentou até nos bastidores, e infelizmente é fato isso, que a pessoa, como é que fala? A, quem fica vivo é quem vai, né? Porque quem tá aqui, casa de novo, né? Desiste, desiste. Posso falar quem é? Vou ler a Mas, já, notícia. porque, olha, vou ser bem franco pra você, não tem ideia. Que rufem os tambores. Vou ler a notícia. Luana Piovani assume situação com Roberto Carlos em camarim. E tudo que ouviu dele, esse cara. Em um desabafo, notícia é do TV Foco, em um desabafo nas redes sociais, a musa falou sobre o encontro com o cantor que está de passagem por Portugal e turnê pela Europa. Luana Piovani usou o Instagram para dividir um momento emocionante. A atriz contou que esteve com Roberto Carlos e revelou como foi vê-lo novamente depois de tantos anos longe do Brasil. O rei realizou um show em Lisboa, capital de Portugal, onde tem atendido a demanda de fãs brasileiros e europeus. Após a apresentação, recebeu a famosa no camarim, e ela, que é declaradamente fã, entregou como foi a conversa dos dois. No carro, já voltando do evento, Luana Piovani gravou uma sequência de vídeos para conversar com os internautas, mas quase caiu no choro. Voltando para casa,
com a tez molhada, é difícil demais. Como a gente encontra Roberto Carlos e não fica emocionada. Que coisa mais incrível, a maneira como ele comove as pessoas com uma música dele toca o coração. Vai recontando a história, são gerações e gerações, completamente passada. Ele ainda lembrou das histórias da gente, de quando a gente se encontrou. Morremos, mas passamos bem. Segundo a loira, olha aí, o golpe tá aí. O cantor quis saber como estava a vida dela na Europa. Ele falou, disse ela, ele falou, abre aspas, você veio me ver? Depois perguntou, você está casada? Eu falei que estava solteira e ele fez um bico. Eu não devia ter sabido antes. Que amor. Esse cara sou eu. Esse cara é ele. Mas que coisa mais linda. Perguntou se ela estava casada. E aí, deu match? Vocês acham que dá match? Eu, sinceramente, você quer a resposta sincera, você quer politicamente correta? Sincera, dona Marocas. Aí eu acho que não, a Ana Piovani é muito louca. E qual seria a politicamente correta? A politicamente correta seria assim, eles vão trocar uns contatos, talvez, mas Jorge Barbosa, você acha que dá match? olha, Jean, vou ser bem sincero, eu acho a Lana Piovani muito polêmica, né? E tanto que você vê que tem muita briga, muita coisa acontecendo por conta dos filhos, né? Então, eu acho difícil, né? Não sei, né? Duvido que o Roberto Carlos vai querer mudar para Portugal, duvido que ela vai querer voltar para o Brasil, né? Sei lá, né? Mas você Mas, acha que de repente rola um jantar? um jantar sempre, né, Jean? Ainda mais se Hum, ele ainda estiver em Portugal, né? Aproveita, une o útil ao agradável. muito bem. Ô, Júlia Menta, dá match? Ai, tem que perguntar pra Paranormal lá como é que é a vidente, como é que ela chama? Já esqueci o nome dela. A Márcia Sensitiva? Isso, Marta Sensitiva. Como é que é? O Jorge Barbosa que imita. é, 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 o Jorge Barbosa que imita direitinho a Márcia Sensitiva. Como é que é? Ele te ligou? Não. Ele mandou mensagem? Não. Ele não te quer. Ele não te quer. Ele não te quer. Qual a parte dele não te quer que você não entendeu? A dona Marocas também imita bem. Como é que é, dona Marocas? Ai, Jorge, Ele eu já não tinha te falado quer. da minha. Ele não te quer. Ele não te quer, bem. Ele tá igualzinho, né? Ele não te quer. Agora, Nossa, vai. agora que você falou, já, a Márcia agora não tá gravando, né? Por isso que eu acho que não tá tendo, teve mais, né? O quadro lá, o Em Nome do Amor, né? Na Patrícia, né? Apesar que eles podem fazer novas versões, né? Bom, vamos então ver se vai, se futuramente vai dar match, se não vai. Vamos ver. Alguém quer comentar mais alguma coisa do casal Lu Carlos ou Carlos Luas? Olha, Jean, eu não sei, é um casal que eu jamais esperaria. Eu também. Mas vai saber, tudo é possível. Vai que, né? É verdade, vai que rola, né? Vai que rola o match. Então, próximo assunto da pauta, se ninguém tiver mais nada para comentar. Mande notícias do Botila, diz quem fica. Suzana Vieira. Suzana Vieira não se importaria se a Globo produzisse um remake de Senhora do Destino 2004, desde que fosse ela responsável pelo papel de Maria do Carmo. A atriz admitiu que não gostaria que outro profissional interpretasse uma de suas personagens mais marcantes. Afinal, ela ainda se vê como capaz de viver a comerciante batalhadora criada por Agnaldo Silva. Não gostaria que alguém fizesse o meu papel. Estou tão nova que poderia fazer novamente. Poderia fazer a mãe de Du Moscovis, do Marcelo Antoni e blá, 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 blá. Posso fazer a mãe de 4 filhos, diz ela em entrevista à revista Veja. Não só a mãe de 4 filhos, como
avó de 8 netos e bisavó de 12 bisnetos. Ela pode fazer. A atriz acredita que a passagem de tempo não influenciaria em seu trabalho. Tem uma cara suficientemente boa. Não estou acabada. Tem um corpo bonitinho. Por isso não gostaria que ninguém fizesse, arrematou. Renato Sorra, que interpretou a vilã da trama, tem uma opinião diferente. Ela não ligaria de ver alguém encarregada, né, das maldades de Nazaré Tedesco, que chegou a apelidar a rival de Anta Nordestina. Renata, aliás, está prestes a ver um de seus papéis mais marcantes nas mãos de outra atriz, Heleninha Reutemann, vivida pela atriz na primeira versão de Vale Tudo, 1988. Deve ganhar uma nova intérprete em breve. Todos os exemplos que vi de atriz que poderiam ser maravilhosas, como Heleninha, todas, é uma coisa completamente diferente quando a gente fez em Vale Tudo. Era ali, aquele momento. Agora é outra coisa. Vão fazer bonito, mas vai ser bom ter a minha surpresa. Ciúme nenhum, diz também a Veja. A notícia veio do site noticiadatv.ual.com.br do dia 7 de outubro. Aí você vê a maturidade de duas pessoas, né? Duas grandes atrizes, porque as duas são grandes atrizes. Uma, Cima, né? São poucas as novelas que conseguem isso, independente do autor, né, Jean? Você vê que a mania de você também tá aos poucos, né, com as alterações que teve, com antecipações de mortes, aí tá conquistando espaço, né? é isso aí. Vamos pro próximo assunto, se não tiver mais nada para comentar? Agora fiquei doce. Tô tirando onda de camarão amarelo. Agora fiquei doce. Nesse caso, o povo não ficou, não. São só nós que não foram eleitos. Eita, eleição que passou e a gente tem um monte de famoso aí que não foi eleito. E eu vou começar por ninguém mais, ninguém menos do que José Luiz da Atena, ele que não foi eleito. E agora resta saber, ele até aceitou aí uma redução do salário dele, se ele vai voltar para Bandeirantes ou não. Porque ele saiu com a imagem meio que queimada, viu? Queimada não, né, bem? Cadeirada, né? Cadeira, é verdade. Ô, homem da cadeira, mexe a cadeira. Eu, se eu fosse a Bandeirantes, mudaria o tema do Datena para mexe a cadeira. Outro que também não foi eleito é o Léo Já, Atlas. antes da gente continuar dos eleitos, tem que falar mais de uma coisa. Tem que falar uma coisa que é muito importante nessa história. Porque nunca na história desse país a gente vê um candidato dar uma cadeirada no outro. Pela primeira vez, é verdade. Agora os debates têm tudo as cadeiras pinhadas. Realmente é um debate, né? A cadeira pode debater no outro. É, a cadeira tá tudo parafusada. Vamos lá. Léo Áquila também não foi eleito, teve 15.958 votos, pegou como suplente. Ó, mas Léo Áquila, a gente tem que tirar o chapéu, Jean. Sofreu um atentado, né? E ele sempre tá ali, né? Ele sempre tá aí nessa batalha, né, Jean? Então, tem que tirar o chapéu, assim, no caso de ser suplente, quer dizer que pode chegar, sim, à cadeira. Apesar que eu não vou ser sincero, né? Eu não sei São Paulo se tem isso. Nós aqui em Santo André, nós somos da cidade de Santo André, aqui do estado de São Paulo, né? Nós tivemos no ano passado pessoas que assumiram por conta dessa suplência, né? Então, pode acontecer sim. É, A nós, parte triste é o que, gente? Você não votou no suplente, né? Quer dizer, na verdade, o suplente, pelo que a gente estava conversando, né, já antes, né, nossa reunião de pauta, ele tem que ter voto, né? Ele tem que ter. Então, não acaba de ser alguém que foi votado, né, Jean? é isso aí. O Marquito também não foi eleito, que é outro que eu também não sei o que vai acontecer, porque ele saiu do programa do Ratinho. Não sei se se o Ratinho vai querer ele de volta ou não. A Zilu Camargo, ex-mulher de Zezé de Camargo, ela não foi eleita, mas ela pegou como suplente. O Alexandre Correia, ex-marido da Ana Hickman, também não foi eleito. O Dudu Então, Camargo, agora tem que falar, já. Agora tem que pode falar. falar. Gente, como é que uma pessoa
que deu aquela confusão toda, né? Quase batendo na Hickman. Se as pessoas não lembram das notícias, né? Atirou num. Como é que é o termo agora, que na época não era, né? Ele era um. Como é que chama, Marcelo? Desculpa. Como é que chama, Jean? Quando a pessoa persegue a pessoa? Stalker. Era um stalker da Ana Maria Braga, né? Foi Da uma Nana confusão. Hickman. Ai, desculpa. Ah, é que é tudo loura. Ai, meu Deus do céu. É que a gente pode falar agora, né, Jean? Antigamente a gente não podia, que a gente podia ser processado. Agora a gente pode falar. Não é uma libertação? É Ah, verdade. milagre, me. Agora dá para falar. E você tinha aí, ninguém mais, ninguém menos, que também não foi eleito, Dudu Camargo não foi eleito. Não foi eleito. O Wellington Camargo, irmão Jean, agora a pergunta que não quer calar. Você tem o número de votos do Dudu Camargo? Teve voto ainda? 1.324 votos, tá? Até que teve voto. Não é muito, não é? Tem que falar a Sendo que verdade. o vereador eleito na cidade de São Paulo com menos votos teve mais de 12.000 votos, tá bom? E teve a Luísa Mel, que desistiu da candidatura. Graças a Deus que ela desistiu da candidatura. E teve os famosos que foram eleitos. Teve aí a Tami Miranda, que foi eleita. Ela teve 50.000 votos, 50.234. O Alexandre Frota, que também foi eleito, que até hoje eu não sei por que ele foi eleito, mas foi eleito. E quem mais? E foi esses foram aí os famosos que foram eleitos e que não foram eleitos. E tem também, esqueci de falar, o Mário Gomes, que não foi eleito, tá? Não foi eleito. O Sérgio Rodjakov, no Rio de Janeiro, que é o antigo o cabeção da Malhação, não foi eleito. Ele ficou como suplente. Bebeto, da seleção brasileira, também não foi eleito, ficou como suplente. Babu Santana também não foi eleito e Mário Gomes não foi eleito. Esses foram o que foram eleito e o que não foi eleito dos famosos, certo? Certo. Esse povo todo assim que a gente está falando, tirando do Camargo, os outros conseguiram suplente, né? É isso? Na verdade é o que consta aqui, é isso. O Dudu Camargo, eu não sei se ele chega a ser um suplente, se ele chega a ser segundo suplente, mas pela numeração de votos, acho que muita gente passa na frente dele. Agora resta saber o que ele vai fazer. Se ele vai pleitear um Big Brother, se ele vai pleitear uma fazenda, não dá mais, só no que vem, né? Fazenda só no próximo ano, né? Agora, o Big Brother, eu acho que uma vez que falaram que ele. Quer dizer, não sei agora como é que tá a direção da Globo. O Boninho tinha a seguinte regra: você participou num outro reality, não participa do Big Brother. Mas não é mais o Boninho que faz Big Brother, né? A gente nem sabe como é que vai ser Big Brother 2025, porque, na verdade, já tem que lembrar uma coisa. No final dessa edição de Big Brother 2024, na última semana, para quem acompanhou, foi falado o seguinte, que era para você mandar o vídeo com uma pessoa, um amigo, né? Que queriam fazer uma coisa diferente para 2025. E ninguém comentou nada com a saída do Boninho, a gente nem sabe como vai ficar, né? Agora, como é que esse novo diretor vai fazer, o que que ele vai fazer, se ele vai ter camarote, se ele não vai ter, né? Apesar que essa edição 2024, o camarote foi menor e foi extinto, né? Aos poucos, Parece é, que vai ter camarote, viu? Eu li em algum lugar que eles iam continuar com a questão do camarote. Não sei como vai ser a logística e como vai ser a funcionalidade do Big Brother, mas parece que sim, viu? Então, já, na verdade, esse próximo Big Brother é uma caixinha de surpresas, né? Vai ser o momento ou da Globo se reinventar ou a Globo se perder de vez com esse programa, né? Lembrando, gente, que a gente já comentou sobre isso, que quem é detentora dos direitos autorais do Big Brother, a Edmond, para o próximo ano ela pretende mudar os valores. Então a gente não sabe se a Globo vai ter cacete para pagar, se a Globo vai aceitar, ou se de repente vai acabar como no limite. É No limite verdade. do cartão de crédito, no limite do cheque especial, no limite.
É verdade. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim, mas eu vou fazer uma proposta para Jorge Barbosa, vamos ver se ele aceita o pessoal da Hora da Fofoca também. Vamos fazer o encerramento e aí a gente faz um Quero Mais, um Faz-me Rir, que a gente não falou da Regina Volpato. E aí quem Eu nos acho que, Jean, eu acho que dá para falar rapidinho da Regina Bonfato. Ou você acha muita informação? A gente deixa é para a muita semana. informação, Muita porque ó, eu informação. tenho 2 minutos e meio para falar. E eu Ah, acho que não dá tempo. Jean, tá, então tá bom. Então a gente deixa para a semana que vem. Então fica Não, a combinado para gente a faz o semana. seguinte, ó, a gente encerra o programa agora, para quem está nos ouvindo na rádio, e aí a gente faz um Faz-me Rir, uns 5 minutinhos a mais, e põe no YouTube. Então, a quem nos acompanha no YouTube vai ter o programa completo. O que você acha? Tá bom, Jean, pode ser. Vamos embora. Então, para você que está nos encerrando, para você que está nos acompanhando na rádio, fica aqui o nosso convite para nos acompanhar no YouTube, para você saber da Regina Volpato, que a gente tem 1 hora aqui na rádio, mas no YouTube a gente faz um pouquinho mais, certo? E lembrando qual que é o canal, Julia Menta? No YouTube é o Hora da Fofoca Jandarras de Jorge Barbosa. No Instagram é o H de Fofoca. E no Spotify, Hora da, Hora da Fofoca Jandarras de Jorge Barbosa. E para você que se inscreve no Spotify ou no YouTube, você vai ficar com um gostinho de Quero Mais, que aí nós vamos falar da Regina Volpato, tá bom? E para você que nos ouve pela rádio, aquele abraço, obrigado da companhia, e semana que vem nós estamos de volta, se Deus quiser. Certo, Jorge Barbosa? Certo? Nesse mesmo Fofoca Hora, mesmo Fofoca Canal e nesse mesmo Fofoca Programa. Muito bem. E agora, para você que está nos ouvindo, vamos falar então da Regina Volpato. Ela que, segundo o site Na Telinha, pediu demissão do SBT. Isso é uma coisa assim que deixou todo mundo de surpresa, viu, Jorge? É, Mas na parece. verdade, eu acredito assim, Jean, agora que chega mais, chega a ter um ajuste, né? Começa a ganhar caro o programa, né? O que que acontece? Gera, né? Vamos falar a verdade, um grande mal-estar, porque o SBT agora, mais do que nunca, ela tem que segurar sua programação, né? Artistas, coisas que a gente né, perder isso aí no processo, né? Então, e aí foram perguntar para ela o que, que aconteceu e na telinha. E ela revelou o seguinte: eu avisei o SBT no mês passado, eles foram super legais comigo. Chega mais tem um ambiente agradável, informei a eles que ficaria até o final do ano, para atender todas as demandas comerciais. O programa está todo vendido, o que é incrível. Saio do SBT da porta da frente. Quero deixar bem claro que não tenho nenhuma outra proposta. Estou deixando a emissora para ficar mais perto da minha filha. Não quero mais um programa diário, porque a filha dela está morando na Europa. Só que tem mais por trás dessa história, viu? Tem muito mais. Porque, segundo o site da área VIP, e aí eu vou pedir a opinião dos meus colegas, o que acontece? Ela, na verdade, ela poderia estar indo para a Record. Ela chegou a receber uma proposta da Record. Um dos diretores do programa dela, foi até diretor do programa da Eliana, o Ariel, lembra do Ariel? Que geralmente o Silvio Santos falava, ele era diretor do programa Silvio Santos também, lembra? Sim. E ele foi mandado embora. E tá de malas prontas pro SBT. E aí ele estaria aí, segundo o que estão especulando, segundo a área VIP, ele estaria intermediando para trazer a Regina Volpato para a Record. Tem duas possibilidades aí. Eu vou passar a palavra para os meus amigos, que eu quero saber a opinião da Dona Maroca, Julia Minta, Jorge Barbosa. Ou ela iria substituir a Ana Hickman, que também está de saída para a Rede TV, ou ela iria substituir a Raquel Sherazade, que a gente já falou que não está dando audiência aos domingos. E aí, meu povo, o que vocês acham? Olha, Jean, a gente não cogitou alternativa assim. Ela substituir a Ana Hickman e a Raquel Sherazade no domingo, porque a Record TV tem isso, né? A pessoa faz o programa na semana e ela faz o de domingo.
É muita coisa, não é, dona Maroca? Você não acha que pode É, afiançar a imagem dela? mas você sabe que eles fazem isso, né? Quanta gente viu não fazer isso, não é, Jean? É, pode ser também. Mas será que nossa, mas ficaria tão chato para ela, né, ela falar que tá saindo por isso e na verdade um pouco tempo depois de estrear ficaria uma situação meio constrangedora, não? Olha, Jean, posso ser honesto para você? Pode. Eu vou ser franco para você. Eu acho que constrangimento nenhum, né? Porque a gente vê isso na política, por que não na TV? Bom, isso é verdade, né, porque a gente tem que procurar sair com portas abertas, não sabe o dia de amanhã, enfim. Olha, tá, eu acho Hum, que, vou ser sincero para você, ela assumir os domingos seria interessante porque ela podia passar alguns dias da semana com a filha lá no interior, né? Interior aham. da Europa, e depois ia gravar aqui, ou gravá-la até de lá, né? Pode ser, né, eu acho que de final de semana também seria mais viável. Aí tem outra porque a história vai acontecendo, gente, e vai tendo outros desenrolares. Porque agora querem saber quem que vai substituir a a nossa amiga Regina Volpato. Quem vocês acham Ah, que pode A substituir? Flor Mendonça, porque ela vai sair como chama aquele programa da Da Record? A Fazenda? Fazenda. Não. Quem você acha que vai substituir? Olha, Jean, uma pessoa que poderia substituir, que até o momento está sem contrato, mas não sei se eles pensaram ela, né? Não sei, né, Jean? E não sei se cabe, né? Seria ninguém menos, ninguém mais que Cristina Rocha. Então, é um dos nomes, tá? Dona Marocas, quem você acha que pode substituir aí a nossa amiga Regina Volpato? Ah, já a gente tem um nome super cotado que está em todas. Na verdade, nós temos dois nomes bem cotados, né? Quem? Uma que sempre substitui todo mundo, né? A Ellen Ganzaroli, né? E outro Aham. nome muito forte, que tá bonita, que eu não sei, gente, eu não lembro dela em outros programas, né? Mas ela tá ganhando uma notoriedade aí com o Show de Calouros, e a Aline Mineiro. Então, nenhuma nem outra, tá? Diz que teve, segundo o portal Terra, tem alguns nomes que estão sendo cotados. O da Cristina Rocha é um, tá, gente? Ana Furtado é outro. Márcia Goldsmith e Claudete Troiano. Esses são os nomes que estão sendo cotados aí para substituir a Regina Volpato. Desses nomes que estão sendo cotados, eu vou colocar a minha opinião e depois vou passar a palavra para meus amigos. Olha, por exemplo, eu adoro a Cristina Rocha, mas eu não consigo ver ela trabalhando numa equipe. Porque assim, ó, ela já apresentou o Tá Na Hora, saiu por conta que não aceitou bem a dividir a apresentação com o Marcão do Povo, então eu acho que não daria certo. A Claudete Troiano é outra que eu também não vejo, nem a Claudete Troiano, nem a Márcia Goldsmith, eu vejo assim, trabalhando em equipe. Eu acho que se o SBT tiver condições, até a gente estava falando que talvez fosse até um ponto a mais para levar o Boninho para o SBT, a melhor opção seria a Ana Furtado, porque ela sabe trabalhar bem em equipe, tanto é que trabalhou muitos anos apresentando o É de Casa, e seria uma, como é que eu posso dizer? Seria um chamariz ali, seria o começo de algo para levar o Boninho para o SBT. Eu acho que se eu tivesse condições, porque tem que ver se tem condições financeiras também, e se eu pudesse optar, a melhor opção seria Ana Furtado. E vocês? Olha, já, eu acho que Ana Furtado é um nome bem forte, uma pessoa que às vezes não foi muito bem aproveitada, né? Assim, porque até hoje o É de Casa, essa troca de cadeiras do É de Casa foi estranha, né? Apesar que a Globo ela faz isso, né? Ela troca tudo, né? Então, com todo respeito, né? Eu acho a Furtado interessante. A Ana Furtado ela tem essa versatilidade, sabe trabalhar em grupo, né? Eu acho que é um nome bacana, eu acho que é um momento até de mostrar que existe um lugar além da Globo, né? Porque muita gente sai da Globo às vezes não consegue se estabelecer, né? Eu acho a Ana Furtado um nome bacana. A Márcia Goldsmith, faz muito tempo que eu não vejo ela fazendo TV aberta. Desculpa, estou sendo bem sincero. Eu lembro dela fazendo Caso de Família antes da Cristina Rocha, Ela né? chegou a fazer a Bandeirantes também, né? Mexeu com você, mexeu comigo. Atualmente ela está vivendo na Espanha. Eu acho que dificilmente
ela teve uma filha que teve um problema sério de saúde, ela foi mãe depois de uma certa idade, mas foi um nome que surgiu. Enfim, a Claudete Troiano, acho que ela, assim, ela tem o mérito dela dentro da história da televisão, mas eu não vejo ela trabalhando ali em equipe. Eu acho que, não sei, eu acho que ela não teria um forte apelo no mercado publicitário. Lembrando que ela foi Olha, demitida gente, do posso SBT, né? falar para você? Eu Pode. acho que o SBT, eu não sei como é que tá o contrato deles com a Márcia Sensitiva. Eu acho que eles deveriam, sabe, uma coisa que a gente já falou e que a Globo nunca fez isso, né? E acabaram perdendo aí a Fátima Bernardes, né? Mas poderia ter um apresentador em rodízio, né? Se trazer cada dia da semana um apresentador diferente, ter os dois fixos que hoje tem, né, no programa e trazer uma pessoa que nem a Ellen Ganzaroli é uma que tem muita versatilidade, que sempre está fazendo aí diferentes programas, né, tanto que ela está nesse projeto que eu acho que ano que vem não continua, que é Tudo Nosso, né, infelizmente não deu o resultado que o SBT esperava, né, ela está no Show de Calouros, né, tá aí como jurada, uma jurada meio que agora tá ficando, já tá apresentando, já tá participando do show de calouros, é meio que fixa, né? Você tem, que nem a gente tava, que nem, não sei se fui eu, uma das meninas falar da Aline Mineiro, né? Que é uma moça bonita. Gente, eu acho que tem, o SBT hoje tem, por exemplo, no show de calouros, um casting muito grande. Então dá para fazer essa brincadeira, né? Poderia, por exemplo, de repente, a Zarethusa Love, entendeu? Eu acho que é uma ideia para o SBT. Se né, a Daniela Beira estiver nos ouvindo, ó, talvez seja na hora de fazer essa brincadeira, de você ter cada dia da semana, você ter uma apresentadora diferente, né? E aí você, além de estar testando, você traz um gás a mais para o programa, né? Claro que é legal você ter um casting aí definido, né, Jean? Ter Agora pessoas como convidados. só falta querer tirar a dona Marocas, né, dona Marocas? Olha, bem, eu não recebi nenhuma proposta do SBT, nem do Boninho. Ah, então tá bom. Então é isso. Acabamos por aqui. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Olha, Jean, eu acho que a gente tem muita coisa que a gente espera estar trazendo para vocês na próxima semana, né? Vamos ver o que acontece nesse mundo, né? Das celebridades, que é um mundo às vezes meio pantanoso, né? Desde já eu agradeço a audiência de vocês e até o nosso próximo Hora da Fofoca. Considerações finais, dona Marocas? Olha, eu acho que bolo, para tudo isso, sempre muito bom. Então, faça um bom bolo, se divirta bastante. A gente fala de bolo, a gente esquece de alguns bolos também tradicionais, que é o bolo de fubá, gente. Bolo de fubá com goiabada é muito Ó, bom, bolo de fubá com erva doce também é bom. Ai, que calor. com café quentinho, não tem outra. Júlia Menta, considerações finais. Olha, eu acho que café é a medida certa, mas para quem não toma café, um chá mate, chá verde agora também está na moda, fica muito legal também com bolo. Muito bem, muito bem. Eu também aqui me despeço, agradeço a companhia e até semana que vem, se Deus quiser, no mesmo. Fofoca Hora, Fofoca TV, Fofoca Canal, bem. É isso aí. Tchau, pessoal!